Bom dia, comunidade de Cabixi. Eu sou a professora Maiara e hoje nós estamos aqui com o podcast Conecta JA, onde a gente procura conectar a nossa escola à nossa comunidade da cidade. E hoje nós estamos aqui para falar sobre a campanha Agosto Lilás. Essa campanha ela tem como objetivo a conscientização pelo fim da violência contra a mulher e ela é realizada no Brasil durante todo o mês de agosto. Esse ano nós comemoramos 19 anos da criação da Lei Maria da Penha, que foi sancionada em 7 de agosto de 2006 e é uma das leis mais importantes hoje no nosso Brasil contra a violência doméstica, familiar contra as mulheres. E hoje nós recebemos aqui no nosso podcast uma das nossas mulheres influentes da cidade, ela que está aí à frente da nossa diretoria de cultura e de turismo de Cabixi, ela que faz aí a cobertura dos maiores eventos da nossa cidade e também da nossa região. Ela está à frente aí do Cone Sul, né? Folha do Cone Sul, nosso site aí de informações que a gente sempre está recheado aí, ela acompanha tudo. Marley, seja bem-vinda ao nosso podcast, é a nossa primeira entrevistada e hoje a gente está aqui com ela para falar sobre Agosto Lilás e a importância da presença da mulher na comunidade. Bom dia, Maiara. Bom dia, pessoal que está em casa. Bom dia também, Cristiano, que está aí nos bastidores. E para mim é uma alegria estar aqui fazendo a abertura, o primeiro podcast. Eu já fiz, não está ativo hoje o Pode Mais, diferente dos iguais, mas eu sei a emoção que é. E eu quero, assim, em primeira mão, parabenizar vocês por abrir esse leque, essa janela de levar informações às pessoas e principalmente de dar oportunidade aos jovens, porque eu sou apenas a primeira, mas tenho certeza que nesse lugar aqui muitos jovens, muitas pessoas maduras vão estar vindo para falar com a comunidade e principalmente para registrar, deixar isso gravado, a opinião, a forma delas viverem, delas pensarem. Isso aí. E a nossa intenção com certeza é essa, né, Marley? Levar essa informação e também mostrar aos nossos estudantes essa possibilidade de profissões que nós temos hoje, né? Você está aí à frente, também cuida aí também junto com o pessoal das redes da igreja, da cidade, da prefeitura, mostrando os serviços, né, que a prefeitura vem desenvolvendo em nossa cidade, muito bem, por sinal, você sempre está aí preocupada em estar em todos os eventos. Como que você enxerga, Marley, essa presença feminina num âmbito que a gente vê que é majoritariamente masculino? Como que você se vê como mulher nesse ramo, nesse meio? Tem dois pontos que a gente pode abordar aqui. O primeiro é essa questão do profissionalismo quanto aos meios de comunicação visíveis, que dá para ver, que não é, por exemplo, somente rádio, mas é imagem também. Então, é necessário a gente ter essa preocupação de sempre ter um formato, um enquadramento profissional. E eu parabenizo mais uma vez o Cristiano, também a você, JA, por ter essa preocupação, porque assim, tudo é muito novo, mas tudo precisa ser pensado com muita seriedade. Porque não são apenas depoimentos, digamos, quando a gente vai mostrar uma festa de comunidade, é a comunidade que você está representando, que você está levando para o mundo. Porque a partir do momento que está nas redes sociais, está para o mundo ver. Então a gente tem uma certa responsabilidade. Uma certa, não, uma grande responsabilidade. Então, em todos os locais que a gente vai mostrar um evento, sempre tem aquele negócio que não está muito bem organizado por vezes, às vezes tem uma falhinha porque não deu tempo de organizar, porque é pouca gente que trabalha. Então, sempre ter esse compromisso de mostrar somente o que é bom. Eu não trabalho com sensacionalismo, nunca trabalhei. Se vocês pegarem tudo o que eu fiz na comunicação, foram mais de 10 anos em televisão, agora vai para 6 anos nas redes sociais, eu só mostro coisas boas. Não que eu não observe o que não está legal, eu vejo, mas eu só não mostro. A gente tem que ter esse compromisso. Em relação a ser mulher, eu nunca me esqueço, Maiara, uma vez eu estava levantando o drone lá no Vaporé, aí vieram umas mulheres, nossa, uma mulher mexendo com drone, que legal. Então, assim, eu não me sinto uma pessoa que sofre com preconceito, mas neste momento me chamou a atenção. E assim, vai uma dica, sempre que for fazer alguma coisa que não seja de cunho pessoal, você faz do jeito que você quer e está tudo bem, mas quando se fala em mostrar um evento, seja religioso, da comunidade, de uma associação, de uma festa de comunidade, enfim, de uma reunião, a gente precisa colocar quanto mais profissionalismo, eu acredito que seja mais interessante. Nós mulheres, né,
estamos ocupando mais lugares, né, hoje. Você vê que na nossa cidade está tendo esse espaço para as mulheres? Tem um espaço maior, as mulheres estão sendo convocadas, estão sendo chamadas, está sendo procurado para colocar mais mulheres em mais locais, tanto na questão de trabalho quanto nessa representação? Eu acredito que sim. É crescente ainda. Por vezes a gente percebe que ainda existe o preconceito, mas com a capacidade, com a organização e a mulher tem um feeling de fazer várias coisas ao mesmo tempo. Se nós pegarmos hoje as instituições a nível de município, creio que dê mais do que 50% até onde que as mulheres estão não em primeira liderança, mas estão logo ali. Então, assim, as mulheres têm galgado o espaço delas com muita competência, com muita garra, e na certeza de que aquele é o lugar delas também. Esse é o lugar, é mulher pilotando o drone, é mulher fazendo entrevista, é mulher atrás dos computadores, é mulher das prefeituras, né? Então, assim, eu acredito que sim, a gente está evoluindo bem. Temos alcançado mais lugares, Exatamente. né? Então, Marlene, a gente falando aqui da campanha Agosto Lilás, esse ano o tema é compromisso com a vida, compromisso social. O que significa para você ter um compromisso com a vida, principalmente assim, em todo o nosso contexto, né? Como que a gente demonstra esse compromisso com a vida, mas também quando nós mulheres falamos sobre a violência contra a mulher. O que é esse compromisso com a vida para você? Eu acho que a gente tem que ser muito ponderada quando a gente fala compromisso com a vida, porque hoje, na vida de uma mulher, existem várias coisas que tornam o dia a dia de uma mulher. Ela é filha, ela é esposa, ela é mãe, ela é amiga, ela é profissional, ela é conselheira e ela é mulher, no fim das contas, né? Então, assim, o compromisso com a vida, a mulher também não pode se esquecer. Ela não pode deixar de lembrar que ela também é um ser humano, que ela precisa do tempo dela. Como eu disse antes, nós temos galgado muitos espaços bons na sociedade, muitas responsabilidades, muitos cargos de importância, mas só que quem mantém a gente em todos esses aspectos é o fato de nós sermos mulheres, desse ser cedido que nós temos. E no dia a dia, por vezes, a gente se esquece disso, mãe. A gente tem tanta coisa para correr e a gente se esquece que a gente é mulher. E a gente precisa sentar, tomar um vinho com as amigas, rir, dormir fora de hora. E a gente não tem lembrado disso. Então, assim, é importante os espaços que nós estamos alcançando? Mas nós não podemos chegar lá sem a nossa alma feminina. A gente não pode chegar lá sem o nosso filho, nosso sexto sentido. Realmente, a gente muitas vezes tenta ser muito forte, muito guerreira, e a gente acaba esquecendo dessa parte onde, né, a gente precisa dar o nosso tempo, né? A gente quer o tempo para tudo, para se dedicar ao máximo, a gente quer mostrar que somos fortes, mas a gente esquece que a gente precisa, né, dessa. E quando a gente passa muito tempo, quando as pessoas vão descrever, às vezes no meu aniversário, algumas coisas, algumas amigas me dizem que a primeira palavra que elas colocam da Marley é como guerreira. Sempre. Só que as guerreiras, por mais armaduras que vistam, elas têm um momento que elas precisam ser frágeis, elas precisam de colo, elas precisam de abraço, elas precisam de um cuidado também. E nós, mulheres, a gente está deixando isso para trás, nós não podemos deixar. Com certeza. E quando a gente fala de compromisso com a sociedade, né? Nós temos esse compromisso com a vida, como você colocou, a gente tem que se defender, tem que ter essa defesa própria, que mesmo que seja que essa defesa seja descansar, dar um tempo para nós mesmos. Mas quando a gente fala do compromisso com a sociedade, enquanto tanto nós mulheres como toda a sociedade, né, os homens e tal, com a sociedade para voltar para esse lado dessa violência contra a mulher. Quanto que a gente é responsável por isso? O quanto que a gente é responsável pela vida da outra? Eu acredito assim, Mayara, assim, ainda muito poucas pessoas arregaçam mesmo de fato as mangas e colocam a mão na massa. Existe muito uma teoria de correr atrás dos direitos, de fazer as coisas acontecer. Vamos pegar pelos eventos que nós temos no nosso município. São sempre as mesmas mulheres que estão à frente. É um grupo seleto de mulheres que está lá de touquinha, de vassoura na mão, organizando com antecedência, pensando um mês antes, projetando, acompanhando, realizando, depois tem o feedback depois de tudo. Então, assim,
ainda existe muita teoria. Existem pessoas que querem os direitos, mas todo o direito tem também um dever. Então, nós, enquanto mulheres, nós temos muitos direitos adquiridos, só que uma grande parcela das mulheres ainda fica na retranca de só quer os direitos e não quer os deveres, e nós precisamos lembrar disso. Porque a sociedade precisa disso, ela precisa de mais mulheres Maiara da vida, tantas mulheres que a gente vê que estão à frente, que cuidam da família, do profissional, da sociedade, da religião, e elas sempre têm um espaço. E precisa ser diretoria e vir para a prática. Nós precisamos de mais mulheres que arregassem as mangas mesmo. Obviamente os direitos são nossos, mas os nossos deveres também precisam ser lembrados. E você, né, logicamente a gente já citou antes, está à frente aí numa instituição pública, né, que é a nossa prefeitura aqui de Cabixi. Como que você enxerga o papel dessas instituições, das escolas, das empresas, da igreja, os órgãos públicos como a prefeitura, uma câmara de vereadores, né? Como que você enxerga o papel dessas instituições nesse compromisso social, nesse compromisso com a vida? Também de nós mulheres, obviamente, estamos falando sobre agosto lilás, está voltado para isso, mas não todo. Dos homens, das crianças. Importantíssimo, importantíssimo. Nós temos conseguido, de fato, tantos direitos enquanto mulher, enquanto organizadora da sociedade em si, porque na verdade as mulheres são isso, porque todas as instituições estão voltadas para isso. É importante o que nós conseguimos na última década, enquanto juntar. Vamos pegar, eu sempre falo assim, para a gente imaginar fora daqui, vamos começar por aqui mesmo, a nossa casa, onde nós moramos, né? As instituições todas, este mês de agosto, voltadas, pensadas, fazendo podcast, reuniões, palestras, para as mulheres olharem para isso. E esse olhar está tendo de todas as esferas, tanto o legislativo, quanto o executivo, quanto as secretarias. Hoje nós não temos maioria das secretárias como, né, dentro do município, vamos pegar assim. Mas se a gente for aí para o segundo escalão, a grande maioria é mulher. Então eu acredito que as instituições estão sim alinhadas, né, nessa preocupação, mas como eu disse antes, por vezes falta da própria sociedade assumir o papel, observar os deveres e colocar a mão na massa. Nós tivemos aí, início do ano, um evento que você esteve à frente, né? Que foi Mulheres que Brilham. O que você notou nesse evento com a participação? Porque teve uma grande participação, sim, né? E logo em seguida também tivemos o Pedal Rosa, né? Também com bastante presença das mulheres de Cabixi. Como que você vê esses eventos e quais são as projeções futuras para esses eventos que envolvam as mulheres, que sejam especiais também? Tem os cursos, né, que traz aí junto com o Senar. Como que você vê isso para o futuro e qual foi a visão, né? Expectativa a gente teve, né, de como que ocorreria o evento, mas qual foi a sua visão depois do evento? E já os pensamentos para os próximos eventos, se você quiser dar até spoiler de alguma coisa que vem por aí. Olha, eu fiquei muito feliz, mas eu percebi uma sede por encontros desse tipo. Vamos pegar Mulheres que Brilham, 368 mulheres, uma população de 5 mil e tantos habitantes. Então, assim, a gente ficou muito feliz. Tivemos uma adesão, só foram 2 momentos. A questão de quem organizou, que foi uma junção de várias esferas municipais, associação e tudo mais, muitas mulheres voluntárias ajudando a organizar. E também teve a questão da adesão das mulheres. Então, eu penso que existe uma sede muito grande por eventos assim, organizados, e que tragam alguma coisa. Não só para ir lá sentar, beber alguma coisa, comer alguma coisa, não. Foi trazido palestras. Então, as mulheres estão na busca disso. Elas querem evoluir, elas estão nessa sede, nessa busca, né? E nós temos também aí um aparato de gente preparada, que está muito a postos para ajudar a organizar eventos assim. Em relação aos cursos do Senar, nós temos aí para o ano de 2025, foram aprovados mais de 20 cursos, nós já ministramos 5, se não me engano, para setembro tem mais 2, para outubro tem mais 2. Então, assim, quando as redes sociais fiquem ligadas, e nesse papel dessa sede, dessa busca por conhecimento, eu penso que as redes sociais têm um papel fundamental de, por vezes, e eu uso aqui um exemplo que eu trouxe lá do Sul, hoje nós não temos isso ainda, mas eu penso que com a nova administração municipal nós tenhamos muito em breve, que é dar valor
a pequenas atitudes que por vezes nós pensamos que são pequenas, mas que, dependendo do olhar e do mostrar para a sociedade, são grandes coisas. Nós temos hoje, lá no Paraná, uma cultivadora, ela tem uma granja de ovos de galinha caipira, ela está na Itália hoje para contar do sucesso da empresa dela lá. Uma microempresa, na verdade, né? Então, a agroindústria, ela tem esse olhar. A gente precisa pegar coisas que, por vezes, nós pensamos que são pequenas, ações, organizações que são pequenas, mas com as redes sociais nós conseguimos mostrar. E aí, pegando o mundo da mulher, nós temos muitas coisas boas que, por vezes, nós pensamos que são pequenas. Com o olhar certo, com a câmera certa, com o microfone certo, a gente consegue mostrar o brilho e a organização que tem por trás disso tudo. Então, acho que existe aí toda uma responsabilidade social também, onde que o meio de comunicação é fundamental. Nessa busca, nessa sede, nessa organização. E nesse mostrar também. Marley, com base nisso tudo que a gente viu, né? Nós temos aí um desenvolvimento, nós sabemos que tem políticas públicas sendo desenvolvidas para ter, né, esse protagonismo feminino, para ter essa maior presença. Qual seria a mensagem que você deixaria hoje para as mulheres que vão assistir a gente, também para a sociedade num todo, né? Que mensagem você deixa nesse agosto lilás para as mulheres que ainda estão em busca? Porque às vezes tem muita mulher em casa que elas ainda estão em busca qual é o meu, qual que é a minha linha, né? Qual que é a minha área? Qual que é a mensagem que você deixa para elas e para essas mulheres que ainda sofrem com a questão da violência, né? Seja de qualquer forma, a gente sabe que não existe só um tipo de violência, né? Nós temos aí vários tipos de violência patrimonial, psicológica. Qual seria a mensagem que você deixaria para as pessoas que podem estar precisando disso, para dar talvez aquele estalo que precisa? Talvez tenham dois pontos que nós podemos pensar a respeito. As indagações da Maiara são bem grandes, vocês observaram, né? Mas vamos pegar por dois pontos. Eu acho que o primeiro seria acredite em você. Por vezes o mundo quer colocar a gente para baixo, quer dizer que aquilo que você faz não é bom e a gente começa a ouvir vozes exteriores, opiniões exteriores de quem não conhece a nossa realidade, não sabe nem uma terça parte do que a gente faz no dia a dia, do nosso empenho, da nossa dedicação, e a gente começa a acreditar nisso. Então, o primeiro ponto, acredite em você e nos teus sonhos. Não deixa de acreditar em você, porque só você sabe o quanto você se impõe, o quanto que o teu coração está nisso, quanto a tua alma está nisso. Então, não deixe de acreditar em você. Se você está convivendo com alguém, uma situação no trabalho, em casa, com amigos, que te colocam para baixo e que te fazem duvidar de você, se afasta. Se afasta disso. Esse eu acho que seria o primeiro ponto. E o segundo ponto, Maiara, eu acredito que assim, tem uma mensagem que fala que a gente sempre pode fazer melhor. A gente sempre pode fazer melhor. Então a gente precisa se perguntar quando o mundo começa a duvidar, tá? Mas calma lá. Será que eu posso realmente fazer alguma coisa melhor? E ser honesta consigo mesmo. Normalmente eu faço esses questionamentos e por vezes eu fico uma semana ou duas assim meio que nos bastidores de mim mesma. E quando minha resposta é não, eu estou dando o meu melhor, perfeito, tá tudo certo. Mas por vezes a resposta vem não, eu poderia estar fazendo melhor. Eu poderia estar gravando mais, eu poderia estar me organizando mais, eu poderia estar me colocando mais à disposição da sociedade. Então, acredito que sejam esses dois pontos. Acreditar em si mesmo e se questionar se você está fazendo de fato o melhor que você puder fazer, porque a vida é um presente. Do passado a gente leva somente as lições do que nós aprendemos. Do futuro a gente não tem certeza, mas o presente, o hoje, o agora, esse você consegue mudar. Então não deixe de acreditar em você e faça o máximo melhor que você puder todos os dias. Passado você aprendeu, o futuro você ainda não sabe, mas o agora você pode mudar. Sim. Muito obrigado, Marley,
pela presença, pela disponibilidade. A gente sabe que sua agenda é lotada, né? A gente, inclusive, né, teve aí... Tínhamos gravado, agendado. Tinha agendado, mas a Marley, devido à agenda dela, a gente sabe como é corrida essa vida aí de ter que estar por dentro de tudo, né? Mas a gente agradece a sua disponibilidade. E também a gente deixa aí, né, como a gente está falando do Agosto Lilás, se você, mulher, como a Marley falou, está vivendo uma situação na sua casa, na sua empresa, né? Porque a violência não é só em casa. Nós temos questão aí de mulheres que sofrem nos trabalhos, né? Na vida, enfim. Nós temos aí o telefone da Central do Atendimento à Mulher. Liga 180, procura ajuda. Não sofra sozinha. Porque o maior amor que a gente tem é o amor próprio. Você deve se amar em primeiro lugar, para depois amar as outras pessoas. Com certeza. A nossa fé, o nosso amor maior, logicamente, é Deus. Nós estamos aqui com duas pessoas que, né, a gente tem aí, nosso amor primeiro é Deus, mas depois é você. Então, não sofra, não fique, não esconda. Busque ajuda. Que seja com amiga, mas que busque ajuda, para que você não fique nesse sistema, nessa situação, né? Porque nós estamos aqui hoje falando sobre a presença da mulher no trabalho. E isso é porque são mulheres que não se deixam se menosprezar, igual você falou, não se deixam abater. Então, a gente agradece mais uma vez a Marley. Agradecemos aí o nosso sonoplasta Cristiano, que tá aqui, ó. O podcast acontece porque nós temos muitas pessoas, tá, pessoal? Então, esse foi o nosso primeiro episódio do podcast Conecta JA, conectando a nossa escola à comunidade. Um abraço e até o nosso próximo episódio. Obrigada, Mayara. Eu quero parabenizar você também, Adriane, e toda a direção do JA por essa iniciativa que é fundamental. E assim, dê realmente espaço, voz e vez. O meu podcast chama Pode Mais, Diferente de Todos Iguais, dando espaço, voz e vez às coisas boas. As coisas ruins acontecem. As pessoas negativas existem, elas estão bem à nossa volta. Mas para vocês também, acreditem nos sonhos. E são de iniciativas pequenas como essas e ao mesmo tempo grandes como essas, porque tem dois lados, né? Que o mundo é feito. Então, obrigada, parabéns e sucesso. 1